E aí, pessoas, tudo beleza? Então, vamos falar agora sobre regionalização do mundo. Ficou curioso? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre regionalização do mundo apenas em uma tela. Em uma tela eu consegui resumir de uma forma bem rápida e bem didática para que você consiga entender a regionalização do mundo bipolar e depois do mundo multipolar de uma forma bem fácil e tranquila para que você consiga tirar 10 na sua provinha. Vamos começar aqui tradicionalmente, iniciando com um ponteiro vermelho e vamos para um ano de 1945. O que acontece em 1945? O fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem a consolidação de dois grandes blocos político-econômicos. Você tem, de um lado, os Estados Unidos, consolidando o bloco capitalista, e você tem a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, consolidando o bloco socialista. Então, esses dois blocos antagônicos, eles disputavam o domínio geopolítico do mundo através de conflitos indiretos, através de propaganda ideológica, através da corrida armamentista, através da corrida espacial. Todo esse conjunto ele foi denominado de Guerra Fria, certo? Nesse momento, os países eles eram classificados da seguinte forma: países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Qual o critério para essa classificação? O seu desenvolvimento, certo? Então, dentro do que nós chamamos de desenvolvimento, nós temos o desenvolvimento econômico e nós temos o desenvolvimento social. O desenvolvimento econômico ele é medido pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, é, é a soma de tudo que foi produzido no país durante um determinado período, tá? E a renda per capita, que é a renda por pessoa, que nada mais é do que o PIB dividido pela sua população absoluta. A renda per capita ela é uma média que é, não demonstra, ela não retrata a sociedade de uma forma muito clara. Por quê? Ela é uma média para todos os habitantes. Então, se você tem uma determinada renda per capita, significa que em média, que todos os habitantes, bebês, crianças, adultos, eles recebem a mesma renda. E isso não ocorre, tá? Na prática. E você tem aqui o desenvolvimento social, que é medido pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele leva em consideração vários fatores, como escolaridade da população, acesso à saúde, acesso a saneamento, acesso à água potável, entre outros, expectativa de vida, entre outras variáveis, certo? Então, países de primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos. Aqui um exemplo desse período, a Alemanha. Os países do segundo mundo eram os países socialistas. E os países de terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos. Voltando aqui na questão do desenvolvimento, um país era considerado de primeiro mundo quando ele tinha o seu desenvolvimento econômico e o seu desenvolvimento social. E considerado um país subdesenvolvido quando ele não tinha o desenvolvimento econômico e também não tinha o desenvolvimento social. Esse cenário aqui, ele perdurou, ele continuou até a década de 80. No finalzinho da década de 80, lá em 1990, começou a haver uma série de modificações, uma série de transformações no leste europeu, que
que terminou no fim do bloco socialista e a dissolução da União Soviética. A União Soviética era uma federação que unia vários países em um único país. Tá? E quando isso terminou, a União Soviética deixou de ser a União Soviética, todos os países acabaram aderindo ao capitalismo, e aí você começa a ter uma disputa geopolítica de áreas de influência dentro do mundo. Tá? E aí o mundo se torna multipolar. Por que ele se torna multipolar? Porque ele não é mais dividido em dois polos. Ele tem agora várias áreas de influência. Inicialmente, você tem os Estados Unidos influenciando o continente americano, a Europa, a região da Europa e em torno, e o Japão, ali o finalzinho da Ásia, certo? Dentro da característica desse período, a hegemonia, o domínio capitalista. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Você começa a ter uma competitividade dentro do mercado capitalista maior, porque você tem mais países, você tem mais mercados. Então, esses países começaram a vir com o avanço da globalização, onde não importava mais aonde você estivesse no mundo, você iria vender para o outro país de qualquer forma, você começa a ter uma necessidade de unidade econômica entre os países, que são os chamados blocos econômicos, que a gente vai ver também numa próxima aula. Tá? Então, dentro desse cenário, o mundo deixa de ter essa configuração e passa a ter esta configuração, tá? Onde você tem os países desenvolvidos, todos eles capitalistas, tá? Com desenvolvimento econômico e com desenvolvimento social, países ainda subdesenvolvidos, também capitalistas, com baixo desenvolvimento econômico e baixo desenvolvimento social. E aí você começa a ter países que começam a ter um crescimento econômico alto, comparado ou até maior em alguns casos a países, a países tradicionalmente desenvolvidos. Mas eles não alcançaram ainda o desenvolvimento social. Então, eles têm o desenvolvimento econômico, mas não têm o desenvolvimento social. Que países são esses? Países emergentes. São os países emergentes. Entre eles, o Brasil. Tá? Foi criado uma sigla muito interessante, que são os chamados BRICS. Quais são os BRICS? Os BRICS são os 5 países emergentes mais desenvolvidos do mundo, ou seja, eles estão na iminência de se tornarem desenvolvidos, mas ainda não são, porque, novamente, eles não têm ainda o seu desenvolvimento social completo. Tá? Então, quais são eles? Brasil, Rússia, Índia, China e, por último, África do Sul. Por que a África do Sul está com S e não com A? Porque a sigla está em inglês. Só por causa disso. Enfim, então, dentro desse cenário, né, você tem uma complexidade até maior do que nessa. Porque hoje você tem não mais multinacionais, você tem empresas que se tornaram supranacionais. Então, elas não têm vínculo concreto com um país nenhum. Os fluxos de capitais dela viajam de país a país sem tanto controle ou com uma flexibilidade muito grande. Né? Empresas hoje elas dispersam suas atividades produtivas em vários países ao mesmo tempo, deixando de ter apenas filiais, e sim apenas um corpo único que foi distribuído em vários países, são as transnacionais. Então, hoje você tem uma complexidade econômica muito maior e que se fez necessário também o aprimoramento dos blocos econômicos, que nós, como eu acabei de dizer, nós vamos ver na nossa próxima aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Não deixem de comentar, não deixem de se inscrever e eu aguardo vocês para a próxima aula. Até mais, um grande abraço.
Ah!